Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e o tema da live de hoje é o seguinte, né? Principalmente para quem está começando, mas não somente, tá? Não posso comer glúten. E agora? Né? Descobriu a restrição agora, ou já tem um tempo, mas ainda não consegue fazer os seus preparos ficarem macios, fofinhos, úmidos e deliciosos. Vou te dar um direcionamento nessa aula de hoje. Então, fica comigo até o final, que tem muita coisa boa para eu passar para vocês. Tá bom, gente? Bom, então quem precisa retirar o glúten da alimentação? Quem tem alguma restrição, né? Como é o meu caso, eu tenho doença celíaca. Quem tem alguém na família com esse tipo de restrição, eu também tenho alguém na família com esse tipo de restrição. E para quem retirou o glúten por opção. Então, nós temos 3 casos de retirada do glúten da alimentação. Eu queria só definir com vocês um conceito que é muito importante para quem tem, por exemplo, doença celíaca, tá? Quem tem doença celíaca não pode ter contaminação cruzada na sua alimentação. Então, o que eu não posso consumir? Eu não posso consumir um produto que tenha sido feito numa panela, por exemplo, que faça produtos com glúten. Eu não posso consumir um biscoito que foi embalado na mesma máquina que embalou um biscoito com glúten. Então, essa é a contaminação cruzada. Quando eu tenho um resquício de glúten ali nos nossos utensílios, equipamentos, e que quando eu vou executar a minha receita é contaminada por esse resquício de glúten. Então, é muito importante. Se você tem doença celíaca, você não pode ter contaminação cruzada na sua alimentação. Quem retirou o glúten por opção, não tem nenhuma sensibilidade, não tem problema contaminação cruzada, tá? É só para definir essa diferença que eu queria falar com vocês sobre a contaminação cruzada, que é um assunto importantíssimo para quem possui restrição ao glúten do tipo doença celíaca, por exemplo. Tudo bem? Bom, esclarecido isso, se alguém tiver dúvida sobre a contaminação cruzada, por favor, podem colocar no chat, tá? Que eu respondo para vocês daqui a pouquinho. Bom, se você descobriu a sua restrição agora, né? Talvez você já soubesse fazer os produtos com glúten, com farinha de trigo. E eu só quero te dar uma consciência de que quando a gente vai trabalhar sem glúten, a gente tem que mudar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem ingredientes diferentes, né? A gente vai colocar ali goma xantana, mais tipos de farinhas, né? A gente tem que lidar com ingredientes diferentes, com técnicas também diferentes de preparação de massas. Algumas a gente consegue adaptar, mas são técnicas diferentes, são modos de preparos diferentes. A gente tem que tomar cuidados diferentes quando a gente vai executar uma receita sem glúten, tá? Já vamos tratar mais sobre essas coisas que você precisa tomar cuidado quando você está começando a preparar ali suas receitas sem glúten. É muito importante ter alguns cuidados, porque eventualmente você pode errar a sua receita caso você não observe. Por exemplo, tá? Já vou dar um exemplo aqui. A gente trabalha com diferentes tipos de farinhas, certo? As farinhas sem glúten são variados os tipos e a gente precisa combinar algumas para conseguir obter um resultado legal na nossa receita. Quando a gente trabalha com diferentes tipos de farinhas, a gente tem diferentes pontos de absorção, de capacidade de absorção, melhor dizendo, né? A gente tem diferentes capacidades de absorção a depender da farinha que a gente está utilizando, se é mais rica em fibra, se não. Então, a gente precisa ter um conhecimento e um cuidado maior para que quando a gente for executar essa receita, que leve uma farinha de arroz integral, por exemplo, que é rica em fibras, a gente saiba exatamente qual é o ponto da massa que a gente precisa deixar. Porque se a gente deixa uma massa mais ressecada, o nosso resultado final também vai ser mais ressecado, tá? A gente hidrata as farinhas ali durante o preparo. Mas durante o processo de cocção da massa, o processo de assamento desse produto, né, as farinhas vão continuar ali absorvendo, né? Tem os processos químicos que as farinhas fazem dentro das massas, né? O amido, a gelatinização. Então, vai continuar acontecendo essa absorção de líquidos. Então, não adianta você ter uma massa que está ali um pouco, né, úmida, né, não gruda na mão, por exemplo, mas ela está úmida.
Se você colocar no forno, ela vai ficar seca, tá? O seu resultado final vai ficar seco, vai ter prejuízo na fermentação, ele não vai crescer tanto e também vai ficar esfarelando depois. Então é muito importante. Esse é um dos exemplos dos cuidados que nós temos que ter quando a gente vai executar as nossas receitas sem glúten, tá? Então se você não tem experiência com esse tipo de preparo, se você só sabe fazer coisas com glúten, essa live aqui vai te esclarecer muita coisa. Se você nunca fez, né, receitas com glúten, nada, se você não sabe fazer, melhor ainda, porque você vai começar do jeito certo, tá bom? Então é muito importante. Fique comigo até o final para você entender melhor sobre essas nossas preparações sem glúten. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. E quais são as vantagens de você retirar o glúten da sua alimentação quando você tem uma sensibilidade, quando você tem uma restrição, né? Você tá retirando da sua vida o que te faz mal. Eu lá antigamente, quando eu descobri minha restrição, no dia que eu descobri, eu fiquei desesperada, né? Eu pensei, meu Deus, e agora? Como eu vou sobreviver, né? Vou comer o quê, Jesus? Mas na hora é desesperador, sim. Só que você tem que encarar de um jeito, você tá tirando o que te faz mal. Então você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar saúde, não é mesmo? E aprendendo a fazer os seus preparos em casa, você garante mais essa saúde porque você tem certeza, né, de que o que você está colocando na sua receita é nutritivo. Então você pode colocar mais farinhas ricas em fibras, proteínas, vitaminas, minerais nas suas receitas para enriquecer nutricionalmente os seus preparos. Você pode usar açúcares mais nutritivos, né? Você sabe exatamente o que você está colocando ali. Você sabe que tem segurança naquele preparo para você consumir e não passar mal. Então aprender a fazer as suas receitas é extremamente importante, principalmente para quem possui restrição, né? Assim, em cidades maiores, como é o caso de onde eu moro, a gente tem diferentes tipos de estabelecimentos que oferecem esse tipo de alimentação. Hoje em dia, tem mais, né? Antigamente, quando eu descobri, só tinha um estabelecimento. Mas em cidades menores, por exemplo, onde meus pais moram, eu não acho nem farinha de arroz na cidade. Então, é complicado para quem tem a restrição, porque a restrição não escolhe, né? Se a pessoa tem dinheiro, se não tem, se mora numa cidade grande, se não tem, se não mora. Então, quem mora em cidades menores tem mais dificuldades em encontrar esses tipos de preparos prontos, né? Para você comprar ali um pão, por exemplo, no supermercado. Por isso também é importantíssimo você aprender a fazer as suas receitas, para você poder atender o seu filho que tem restrição e está com muita vontade de comer um bolo, por exemplo. Se você sabe fazer, você consegue fazer para o seu filho e ele vai ficar feliz com isso. Então é muito importante você aprender realmente a fazer para que você tenha qualidade de vida, tenha mais saúde, mais segurança no que você está consumindo e, claro, mais nutrição, né? Porque não é porque a gente retira o glúten que a gente é mais saudável. Depende pelo que a gente substitui a retirada do glúten, né? O glúten, ele está presente em diversos tipos de biscoitos, né? De coisas industrializadas. Mas, se a gente substitui o glúten e continua comendo essas coisas industrializadas sem glúten, né? Que são ricas em farinhas brancas, em açúcares, a gente vai acabar substituindo uma coisa pela outra e não vai ter nutrição. Então é muito importante a gente conhecer as farinhas, conhecer os ingredientes, aprender a fazer as nossas receitas para a gente conseguir implementar nelas ingredientes mais saudáveis mesmo para nossa nutrição, para nossa saúde. Certo, gente? E por que é importante, então, você aprender realmente a fazer as suas receitas sem glúten? Justamente porque você reduz o risco de contaminação. Essa contaminação cruzada, para quem tem doença celíaca, é extremamente sensível, extremamente delicado esse assunto. Eu já me contaminei diversas vezes. O que acontece quando eu me contamino? Eu vou parar no hospital, porque eu sinto muitas dores nas articulações. Eu tenho sintomas digestivos. Eu tenho diversos sintomas que eu preciso ir para o hospital tomar remédio na veia. Então, é um gasto se você não tiver plano de saúde, né? Com remédio, com medicamento, com o transporte, né? Talvez uma internação. Então, é muito importante segurança na nossa alimentação. E a gente consegue isso quando a gente faz os nossos preparos. A gente sabe que na nossa casa não tem como contaminar. A gente conhece os ingredientes que a gente está consumindo. Se não conhece, entre em contato com o fabricante para entender se aquilo realmente é seguro para nossa alimentação, para o nosso consumo, né? Então a gente tem uma segurança muito maior. Não tem que ficar se preocupando em alerta o tempo inteiro se você vai se contaminar, se não vai. Tudo bem, gente? Então é muito importante isso. E uma coisa muito legal também é que quando você vai comprar um produto pronto, vamos pegar o exemplo de um pão. Você vai comprar um pão de forma pronto e aí, quanto você paga? 350 gramas de pães.
Vamos lá. Um pão de forma de 350 gramas. Eu tenho foto no meu celular, só que eu tô gravando, não posso mostrar pra vocês. R$ 26,90. É o valor de um pão de 350 gramas. Eu pagaria R$ 26,90, tá? Se eu fosse fazer esse pão em casa, vou te dar um exemplo de um pão que tem no meu curso, o pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer, além de fazer de hambúrguer, eu também faço ele na forma. Então vira um pão de forma. Sabe quanto eu gasto para fazer um pão que me rendem 700 gramas? Ou seja, o dobro do peso, eu gasto R$ 10. Não tô mentindo para vocês. Eu gasto R$ 10 de ingredientes para fazer um pão que é o dobro do tamanho do que eu compro no supermercado por R$ 26,90. Então você economiza dinheiro, você economiza tempo, porque você não tem que ir no supermercado para poder comprar o seu pão, né? Você economiza. Isso é muito legal, principalmente porque são muito caras as coisas. Se a gente fosse comprar um pão desse, por exemplo, 350 gramas, dá o quê? Uns 2, 3 cafés da manhã, estourando 3 cafés da manhã, você vai ter que comprar 2 por semana, no mínimo. Então você vai gastar ali mais de R$ 50 só de pão em uma semana. Se você fosse fazer em casa, você ia fazer 5 pães. 5 pães de 700 gramas. 3,5 kg de pães. Olha só isso, gente. Olha a diferença. Então, vale a pena. Para quem não está convencida de que vale a pena fazer em casa, vale a pena, gente. A gente consegue colocar nutrição nos nossos pães. Dá uma olhadinha no rótulo do pão que você compra. Veja quantos ingredientes tem naquele rótulo. Tem dentro daquele pão. Eu já vi pães que no rótulo dizia que tinha sabor de pão no pão. Em casa você faz um pão excessivamente saboroso e não precisa colocar sabor de pão. Não precisa colocar conservante nenhum. Você tem os conservantes naturais ali, o sal, o açúcar que vai, né, o ácido se você colocar, mas também uma quantidade pequena. Então você tem os conservantes naturais. Vale a pena demais você fazer em casa. Ó, a Daniele disse que vale a pena sim. Vale, não vale, Daniele? É bom demais a gente fazer em casa. Eu sou culpada, né? Porque eu faço tudo em casa. As pessoas me perguntam, nossa, mas você não sai? Você não come fora? Eu falo, não, eu não preciso comer fora, eu faço tudo em casa. Ah, mas quando você tá com vontade de comer uma pizza, você faz o quê? Eu faço a pizza. Não tem essa de, eu preciso ir ali comer alguma coisa, tem que achar algum restaurante. Não preciso, eu faço em casa, com saúde, com qualidade, com sabor. Não dá pra fazer tudo em casa com muito sabor. Tá enganado quem acha que coisa sem glúten é sem graça. Já ouvi diversas vezes isso. Não, sem glúten não tem gosto de nada, é igual comer isopor. Não, não é mesmo. Você provou a coisa errada sem glúten, porque fica uma delícia. Fica uma delícia, gente. Se vocês não consumiram ainda, não tiveram essa oportunidade de experimentar um produto sem glúten, feito em casa, de qualidade, com sabor, olha, vamos aprender a fazer então para vocês testarem ali e fazerem para vocês, tá? Porque funciona demais, gente. Dá muito certo, fica uma delícia. E outra coisa que, fazendo em casa, você tem possibilidade é de fazer diversos tipos de preparos, né? A gente consegue fazer macarrão. Eu aprendi a fazer macarrão, gente. Aquele biscoitinho francês super delicado, a coisa mais linda. Então, tem quem tá no YouTube, eu acho que consegue até ver o quadro dele que tá ali em cima. Macarrão. Tudo bem que macarrão não vai farinha de trigo, mas é um biscoito difícil de fazer. Mas eu consegui por quê? Porque eu conheço os ingredientes. Eu conheço como executar uma receita direitinho. O que cada receita requer. Então, com isso, eu consigo fazer diversos tipos de preparos. Sonho macio, fofinho, com recheio de creme. Gente, dá até água na boca, só de falar. Imagina, a gente tem liberdade, a gente tem autonomia de fazer o que a gente tem vontade. Se a gente depende de comprar pronto, o cardápio dos estabelecimentos que fornecem esse tipo de preparo já é mais restrito, porque não tem como eles fazerem de tudo também, né? Ter um estoque gigantesco para atender a todos os gostos ali. Então já é um cardápio restrito. No supermercado é mais restrito ainda. Eu só encontro alguns tipos, 1 ou 2 tipos de pães e biscoitinhos. Então é biscoitinho de arroz, um outro biscoitinho ali. Então é só isso que eu encontro no supermercado. Não tem variedade, não tem. Se eu quero comer um sonho, se eu quero comer um pão de hambúrguer, você pode não encontrar no supermercado perto da sua casa. E se encontrar, nem sempre vai ser tão bom assim, né? Geralmente não é, e o que a gente faz em casa é perfeito. Ai, deixa eu tomar uma água porque eu me empolguei agora. Bom, vocês podem estar pensando assim, nossa, mas quem é essa menina, né?
Quem tá chegando agora, que é nova aqui, quem é mais antiga já me conhece, né? Isali, já sabe ali um pouquinho da minha história. A Nina, né? Minhas alunas queridas. Mas o meu início sem glúten, ele foi muito sofrido. Porque na época, tem muitos anos que eu fui diagnosticada com doença celíaca. Na época, tinha um estabelecimento, só tinha um estabelecimento aqui próximo, né? Onde eu morava. Caríssimo. Eu não tinha condições de consumir. Era longe da minha casa, eu ia ter que me deslocar de metrô, de ônibus, para poder comprar se eu quisesse. Eu não tinha carro. Então, eu não tinha como eu manter uma alimentação com pão, com bolo, sem glúten, porque eu não tinha condições de manter, né? Então, eu passei alguns anos da minha vida, depois de descobrir a restrição, sem comer um bolo, sem comer um pão, sem comer um biscoito. Porque nos mercados não tinha ainda. Na época não tinha essa disponibilidade que tem hoje. Então, eu não comia. Eu comia tapioca e comida normal, né? E frutas. Então, foi bem complicado no início. Bem complicado. E a minha origem é italiana. Então, na casa dos meus pais, sempre teve e continua tendo muito pão, muita cuca, muita massa, né? Todos os dias tem massa. E eu era acostumada com isso. Então, foi muito difícil eu, né, desapegar do com glúten. E eu não sabia fazer nada. Então, imagina, eu não sabia fazer nada. Eu adorava massa e eu não tinha como comer. Eu passei alguns anos, emagreci vários quilos, porque eu não consumia muita, né? Não consumia mais essas coisas que engordam se a gente come muito, porque é descontrolada, então eu comia muito. Então eu passei alguns anos assim, sofrendo. E aí teve um momento na minha vida que eu pensei assim, gente, mas eu não posso, né? Essa é uma condição que, por enquanto, é pro resto da minha vida. Eu não vou mais poder consumir glúten nunca mais. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para eu voltar a comer essas coisas que eu gostava, que eu amava. Eu amava sonho, eu amava bolo. Eu comia bolo quase todo dia. Então, eu amava isso. E eu passei alguns anos sem poder consumir. E aí, eu vendo aquela situação, eu decidi que eu tinha que estudar. Porque eu fazia receitas na internet, né? Nesse tempo, eu tentava a receita que eu pegava ali aleatoriamente, escolhia pela foto, enfim. E não funcionava, então eu jogava fora, desperdiçava ingrediente, jogava a receita inteira no lixo. Não prestava, não ficava bom, ficava esfarelando, parecia que eu tava comendo areia, né? Porque eu usava só farinha de arroz. Então, eu não tinha conhecimento o suficiente ali para eu conseguir acertar as minhas receitas. E aí, foi então, né, depois de muito sofrer, que eu pensei, não, vou ter que dar um jeito. Então, fui estudar. Estudei sobre os ingredientes, sobre os modos de preparo das receitas, sobre as farinhas, né, bastante sobre as farinhas, porque cada uma, né, agrega característica diferente, tem uma função específica na massa, absorve teores diferentes de líquidos, então a gente precisa conhecer as farinhas, porque é o primeiro passo ali para você acertar as suas receitas efetivamente, né, porque você precisa conhecer o ponto de hidratação, por exemplo, né, que é o ponto da massa. Se eu não sei qual farinha absorve mais e qual absorve menos, eu não vou conseguir identificar ali qual é o ponto de hidratação correto para determinados tipos de receitas. Então, depois que eu comecei a estudar, e só depois disso, depois que eu entendi os ingredientes, que eu sabia qual era a função do açúcar, qual era a função da farinha de arroz, que aí sim eu comecei a acertar. Mas não foi assim, né? Do dia para a noite, e nem foram todas as receitas. Eu comecei a acertar, a ficarem bons os bolos, porque os pães eram mais difíceis. E os pães eu demorei mais ainda para conseguir acertar uma receita. O bolo eu conseguia ali fazer, né, um bolo que desse para comer, que ficasse macio, fofinho. Mas pães eu tinha muita dificuldade. Então, depois, né, de tanto estudar, de tanto testar, com o conhecimento que eu adquiri, com as receitas equilibradas que eu já conseguia adaptar, eu conseguia fazer essa adaptação, aí eu comecei a testar receitas de pães. E elas começaram a funcionar. Então, depois de alguns anos, eu consegui acertar, sim, os meus pães sem glúten. Depois disso, aí eu comecei a criar, realmente, né? Depois que eu comecei a acertar as adaptadas, é que eu comecei a criar, realmente, as receitas sem glúten. E hoje, como vocês estão vendo, eu não faço só pra mim, né? Eu ensino pessoas a fazerem também. Por que que eu decidi ensinar? Porque eu vi que tinha muita gente que não comia coisa sem glúten, porque não sabia fazer, porque não podia comprar, porque não tinha opção. Eu vi muita gente comendo coisa ruim sem glúten e achando que era normal, que o sem glúten era daquele jeito, né? Então, eu decidi ajudar essas pessoas. Eu comecei, né, devagarinho, né, no YouTube, enfim,
aqui e hoje eu tô aqui ensinando vocês, né? Se vocês me permitirem ensinar. Se vocês estão aqui é porque vocês querem algum conhecimento que eu tenha para passar para vocês. Eu fico muito feliz e grata por me darem essa oportunidade. Então, depois que eu resolvi ensinar, muitas pessoas conseguiram fazer os seus pães e seus bolos que ficassem macios, fofinhos, úmidos, com sabor realmente de pão, de bolo, né? Com aparência de pão e de bolo, porque tem uns pães que parecem bolos, né? Mas, enfim, com aquela casquinha crocante, dourada. E eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu consegui pra mim. E eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento e vocês em casa conseguirem para vocês, para a família de vocês, para os filhos de vocês, tá? E aqui no meu canal tem muitas receitas, tem mais de 200 vídeos de receitas, tem centenas de vídeos de conteúdos mesmo sobre ingredientes, sobre os modos de preparos, técnicas de preparos, enfim. E o meu objetivo em ensinar é que vocês tenham um caminho mais fácil e mais curto do caminho que eu tive. Que vocês não fiquem na tentativa e erro, que vocês não percam tempo desperdiçando ingredientes. Por isso que eu tô aqui, para encurtar o seu caminho e torná-lo o mais confortável possível até vocês conseguirem fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten, tá? Então, aqui você vai conseguir diversas receitas. Eu até deixei uma na descrição aqui no YouTube. Tem na descrição o link da receita do bolo de cenoura, tá? O link do bolo de cenoura para vocês ir lá já começarem pelo bolo, porque é um bolo mais simples de você fazer. E eu recomendo que se você nunca fez receita sem glúten, que você comece realmente pelo bolo, por conta das características da receita mesmo. O bolo, ele leva mais líquidos, ele leva mais gorduras. Então, pra gente acertar o ponto de hidratação dele, é mais fácil do que no pão, por exemplo. Então, se você está começando, comece pelo bolo, tá? Inclusive, eu deixei ele aqui na descrição, se você quiser começar por esse, mas tem diversas outras receitas no canal também, no Instagram, tá bom? Para vocês começarem ali a testarem as suas receitas, o seu jeito de fazer as suas receitas, né? E aí, muita gente vai falar o seguinte, nossa, mas é difícil demais de fazer, eu prefiro comprar pronto. Vamos lá. Muitas pessoas acham isso, talvez seja o seu caso também, né? Você acha, não tenho tempo, não sei fazer, é muito difícil, tem que saber muita coisa. Gente, não é difícil, tá? Claro, tem ingredientes um pouquinho diferentes, né? Que a gente precisa conhecer esses ingredientes. A gente precisa conhecer os cuidados para fazer as receitas. Mas é tudo novo no início, quando você está começando. Porque é novo, qualquer coisa nova é um pouquinho mais difícil de a gente aprender, não é mesmo? Mas quando você está começando, é tudo de uma vez. De acordo com a prática, com o tempo, aquilo que era muita coisa para você no início, se torna automático e você não precisa mais de um papel, você não precisa mais de uma receita, porque você vai conseguir fazer sem olhar, qual é o modo de preparo dessa receita? Se você já tem essa noção de quais ingredientes, de como você vai finalizar essa massa, você sabe qual é o modo de preparo da receita. Quais os ingredientes estão usando? Estou usando manteiga, óleo vegetal. Por isso, você já consegue identificar como você vai preparar aquela receita de bolo, por exemplo. Então, pode parecer muita coisa no início, né? É um pouquinho no início, mas depois não é mais, porque agora é novo. Depois já vai se tornar velho e você já vai saber isso automaticamente, tá? Então, tenha persistência. Fazer é melhor do que comprar. Já te provei por valores, por sabor. Se você não testou ainda a receita, teste, você vai ver que realmente fazer em casa é muito melhor, é muito mais saudável, muito mais nutritivo, né? O que você precisa fazer é ter uma receita simples, que é a receita do bolo, né? Uma receita equilibrada e você precisa seguir o modo de preparo da receita. Muitas pessoas, né? Eu até coloco a receita na descrição do vídeo, né? No YouTube, no Instagram. E muitas pessoas, o que fazem? Vão lá no vídeo, copiam a receita e tchau pro vídeo. Vai fazer a receita sem assistir, sem saber a ordem de adição dos ingredientes, sem saber qual é a temperatura, qual o tamanho da forma, sem saber em qual momento você coloca X ingrediente, quanto tempo você bate a massa. Esse é um problema e muitas pessoas cometem e por isso erram a receita, porque não seguem o modo de preparo recomendado para aquela receita, tá bom? É muito importante. Se tem um vídeo ali, não é à toa.
tá? Eu não passei horas gravando aqui porque, eu queria gravar. Não, é porque é importante. É um detalhe, mas é muito importante que vocês assistam, para vocês realmente entenderem sobre a receita. Nos vídeos eu falo as funções dos ingredientes, falo de substituição de alguns ingredientes. Então, ali você já vai adquirir um conhecimento que muitas pessoas, aquelas que copiam a receita e não assistem o vídeo, não têm. E por isso, você vai fazer os pães perfeitos sem glúten, elas não. Tá? Então é muito importante, assistam aos vídeos. Se você consegue assistir acelerado, tem essa opção hoje em dia. Acelera o vídeo um pouquinho para você ir acompanhando, toma nota do que você precisa, que você identifica, né, que precisa modificar no preparo ali. Então é importante, assistir o vídeo é muito importante. O meu filho tá querendo um bolo de chocolate e ele tem restrição ao glúten. Não sei fazer bolo de chocolate. E aí? O que você vai fazer? Seu filho quer um bolo de chocolate, você não sabe fazer, não tem para comprar, vai deixar ele com vontade. Não faça isso. Aprenda a fazer as suas receitas. Aqui no canal tem bolo de chocolate, ele fica macio, fica fofinho. Tem bolo de cenoura, como eu te falei. Tem bolo de laranja. Tem bolo do que você quiser aqui nesse canal, né? Quase claro que não tem todos, né? Mas tem muito sabor. Então, aprenda a fazer para que quando o seu filho, sua filha pedirem, né? Ai, mãe, tô com vontade de comer aquele bolo de chocolate, faz para mim. Você vai lá e faz. Vai ver alegria nos olhos dele. Vai ver alegria nos seus olhos. Porque se você tiver com vontade, você vai lá e faz também, né? Então, eu quero isso pra você. Por isso que eu tô aqui hoje. Senão, não estaria. Eu quero isso pra você também, tá? E esse é o grande diferencial do que eu ensino aqui. Eu quero que vocês tenham autonomia. Tem muitas alunas minhas que falam o seguinte: nossa, você ensina a substituir. Tem muita gente que fica brava, né? Se sente ofendida quando a gente pergunta: posso substituir a farinha de amêndoas por qual farinha? Tem muitas pessoas que se sentem ofendidas e você quer que a gente modifique a receita, você incentiva isso. E eu quero que você faça isso mesmo. Porque você só vai conseguir fazer isso se você conhecer as farinhas, conhecer os ingredientes. E aí sim, você vai ter autonomia para adaptar a receita ao seu gosto, ao gosto da sua família, às condições de restrição e necessidade da sua família. Então é por isso que eu incentivo sim que vocês façam substituições, mas substituições conscientes. Você precisa conhecer as farinhas, conhecer os demais ingredientes, as funções que cada um agrega, para que quando você for substituir esse ingrediente, você substitua e reponha aquelas características que você retirou, tá? Mas eu quero sim que você aprenda, que você se torne autônoma, né? Tem aluna minha que já cria as próprias receitas, então eu quero essa autonomia para vocês também, tá? E é por isso que eu explico tudo com tanto detalhe, porque é importante que vocês saibam. Não adianta eu te passar uma receita sozinha, uma receita solta, falar, toma a receita aqui e vai fazer. Você faz a receita hoje, fica mais ou menos. Semana que vem você faz, ela vai dar errado. Por quê? Porque você não sabe observar, por exemplo, o ponto de hidratação. A depender do lote da farinha que você está utilizando, esse ponto de hidratação pode se modificar. Hoje, a minha farinha absorve X gramas de líquidos. Semana que vem, ela vai absorver X mais 1 gramas de líquido. Então, para você conhecer o ponto de hidratação, para você conhecer as farinhas, você precisa dedicar um pouquinho de tempo. E aqui eu faço isso durante as receitas, durante os vídeos, né, específicos de conteúdo, mas no simples assistir a receita, você já vai adquirir um conhecimento a mais sobre os ingredientes que você está utilizando, sobre as técnicas utilizadas para aquele tipo de preparo. Tá bom, gente? Então, esse é o meu diferencial, é o diferencial do que eu ensino aqui. E durante as receitas eu ensino também o passo a passo que você precisa seguir. Por isso que copiar a receita, ignorar o vídeo e ir fazer sem assistir o modo de preparo é chance de erro na certa, tá? Muito importante. Mesmo que você tenha experiência, pode ser que alguma coisa naquela receita seja diferente. E é importante você conhecer a diferença daquela receita, né? Então, assista ao vídeo, acelera se você não tiver paciência para assistir na velocidade 1, tá? Mas é importante assistir, anotar o que tem de diferente para você executar corretamente a sua receita. Tudo bem? Ótimo, deixa eu tomar uma água aqui pra gente continuar. Vamos lá. Onde que as pessoas, isso inclui você, talvez, isso me incluía, mas erram. Exatamente nisso. A gente não se atenta aos ingredientes. Gente, eu sei que eu tô me tornando repetitiva aqui, mas é porque é muito importante.
Se você sabe as funções dos ingredientes, você sabe fazer qualquer receita. Porque o ingrediente vai ser o mesmo. O que vai modificar é proporção, é combinação, dependendo do resultado final que você busca naquela receita. Um pão de forma, né, é mais úmido, então eu consigo colocar uma farinha mais integral. O pão francês precisa de uma massa mais seca, uma casquinha mais crocante. Então eu preciso agregar farinhas que me proporcionam essa característica. Se eu conheço as farinhas, eu sei quais farinhas agregar. Concorda? Então, gente, sério, vocês precisam aprender um pouquinho a cada dia. Não precisa querer aprender tudo num dia só. Aprende na prática, fazendo, executando as receitas, tá? Mas é importante vocês aprenderem sobre os ingredientes, seguirem o método, seguirem o modo de preparo das receitas. Conheçam o que você está fazendo, conheçam os ingredientes que vocês estão utilizando para que você consiga fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Senão, você não vai conseguir. Você pode conseguir depois de alguns anos de tentativa, né? Mas só na tentativa e erro, sem observar esses pontos importantes, as chances de você acertar sempre, elas são mínimas. É muito importante. Sério, de verdade. Por exemplo, uma coisa prática aqui. Nessa receita, na verdade, nas minhas receitas, eu uso açúcar, tá? Durante o preparo da receita, eu falo quais são as funções do açúcar naquela receita, tudo bem? Se você assiste o vídeo, você sabe que se você retira o açúcar, a sua massa vai ficar prejudicada. Você vai ter menos estrutura, você vai ter menos umidade e menos maciez naquela massa se você retira o açúcar e não repõe. Não reequilibra aquela receita. Não coloca os ingredientes necessários para essa substituição ser quase perfeita, né? Porque não tem nenhum ingrediente que contribua exatamente com a mesma função. Mas a gente consegue fazer com diferenças mínimas no resultado quando a gente conhece os ingredientes e agrega corretamente a substituição. Tá? Então é muito importante. Esse conteúdo que eu dou durante a receita, ele não está ali por acaso. Ele está para te conscientizar e para te ensinar um pouquinho a cada dia como é importante e quais são as funções de cada um dos ingredientes naquela determinada receita, tá? Então, façam assim, assistam, sigam o modo de preparo, peguem uma receita equilibrada, aqui no YouTube tem diversos, aqui no canal, no Instagram também, tem receitas testadas por centenas de pessoas. Se vocês estiverem ali com dúvidas, vão nos comentários, dá uma lida nos comentários, tá? Para ver se realmente funciona. Funciona. São receitas testadas e aprovadas. Então comece por ali, escolha uma receita de preferência de bolo, para ser mais simples, principalmente se você está começando agora, tá? Para você reduzir as chances de erro. Você pode errar? Pode, porque a gente tem que observar outros tipos de cuidados. Temperatura do forno, né? O tamanho da forma deve ser seguido, porque aquela massa foi definida para aquele tamanho de forma. Você precisa pré-aquecer o seu forno para que a massa já entre na temperatura correta e os processos químicos já comecem a acontecer, tá? Então, cuidados que você só vai conhecer se assistir o vídeo, se seguir o método, o modo de preparo recomendado. Certo, gente? O que você precisa levar em consideração, então? Nessa receita do bolo de cenoura, por exemplo, quando a gente faz o bolo de cenoura, a gente usa o método cremoso, ó, método por adição ou método direto. O que significa isso? Eu vou misturar os secos em um bowl, misturar os líquidos no liquidificador, no caso, né? Porque a cenoura a gente precisa triturar. Quando eu tenho secos e líquidos, o que eu faço? Eu coloco os líquidos nos secos ou eu coloco os secos aos líquidos? A gente coloca os secos aos líquidos. Por quê? Porque a gente precisa controlar o ponto dessa massa. Se eu inverto, se eu despejo todo o meu conteúdo do liquidificador líquido nas minhas farinhas, no meu mix de farinhas, eu posso ter um problema de massa mais seca. Pode ser que minha farinha absorveu mais os líquidos da receita. Então, eu tenho ali uma massa mais seca. Se eu assar dessa forma, meu bolo vai ficar seco e esfarelando. Então, precisa prestar atenção. Olha só, a ordem de adição. Eu tenho que colocar os secos aos poucos aos líquidos. E aí eu vou incorporando os secos, vou misturando até eu chegar ao ponto ali. Se cheguei ao ponto da massa e eu ainda tenho uma colher de ingredientes secos ali, eu não vou adicionar aquele ingrediente. Eu vou deixar somente do jeito que está. Se eu misturo tudo de uma vez de qualquer jeito, eu posso perder o ponto da massa e aí eu vou perder o resultado final, consequentemente.
Tudo bem, gente? É muito importante. Então, é um detalhe que você só vai ver no vídeo, tá? Na receita não tá escrito que você tem que colocar os secos aos líquidos aos poucos, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção, nesses detalhes que fazem a diferença no seu resultado final, tá bom? Às vezes, você faz uma receita equilibrada, só que a diferença numa etapa ali, se você pula uma etapa, por exemplo, durante a execução dessa receita, você pode perder a sua receita. E não é por problema na receita, é por problema na execução dela, na correta execução dela, tá? Então, prestem atenção nos modos de preparos do vídeo para você conseguir executar corretamente. Eu vou abrir a receita aqui, porque eu quero falar com vocês. Eu tava com ela aberta e fechei sem querer. Eu quero falar com vocês sobre os ingredientes dessa receita. Nós vamos entender um pouquinho das funções deles, do porquê cada um está ali. Se você tiver alguma dúvida de substituição também, você pode perguntar. Deixa eu só colocar a receita aqui pra gente conversar, porque eu fechei. Quem aí já faz receita sem glúten, já acerta as receitas em casa? Eu quero saber quem é que já faz e quem acerta. Todos ficam perfeitos. Vou abrir aqui a receita. Pronto, já abri. Olha só. Essa daqui é uma receita de bolo de cenoura com coco, tá? Bolo de cenoura com coco. E aí, de ingredientes, a gente tem o seguinte. 200 gramas de cenoura, sem casca, né? Crua, para bater no liquidificador. Então, a cenoura aqui vai trazer umidade. Por isso que a gente não coloca líquido na massa. Perceba que não tem leite vegetal, não tem água. Só tem a cenoura e o óleo vegetal. Então, a cenoura... A cenoura vai trazer essa umidade, vai trazer sabor, vai enriquecer nutricionalmente a receita também, né? Os ovos são 150 gramas. Vão trazer umidade, vão trazer estrutura, liga, coloração. Então, é um ingrediente muito importante. Se você não tiver alergia ao ovo, né? Você use, porque ele é muito importante nas nossas receitas. 170 gramas de açúcar demerara. Tá? Se você quiser usar outro tipo de açúcar, você pode utilizar. Mas saiba que se você usar o mascavo, por exemplo, você vai ter alteração no resultado final. Sua massa vai ficar mais pesada, mais escura, né? Porque esse açúcar, ele é mais úmido, então ele tende a pesar mais a massa. Se você quiser substituir por uma parte do açúcar mascavo, sem se incomodar com a coloração que ele vai trazer, você pode colocar meio a meio. Metade de demerara e metade de mascavo para você ter mais nutrição na sua receita, tá? Apesar de o demerara já ser nutritivo, o mascavo é mais. Então, combinando os dois, fica perfeito. Óleo vegetal, 70 gramas, tá? De óleo vegetal, que vai trazer untuosidade, umidade para a massa, vai ajudar a unir ali os demais ingredientes. Farinhas, agora vamos para o nosso mix de farinhas. São 4 farinhas nessa receita. 2 de estrutura, uma de liga e uma de maciez e leveza. Então, eu usei 80 gramas de farinha de arroz branco, 20 gramas de farinha de grão de bico, são as minhas farinhas de estrutura, tá? Ambas atribuem estrutura, mas a farinha de grão de bico vai entrar também dando umidade e dando maciez, além de valor nutricional, né, para nossa receita. Fibras, é muito importante. Por que é uma quantidade tão pequena de farinha de grão de bico? Porque ela deixa sabor residual. A massa do bolo, né, o sabor do bolo, ele é mais suave. Se eu coloco ali ao contrário, eu coloco 80 gramas de farinha de grão de bico e 20 de arroz, eu vou ter um gosto de grão de bico no meu bolo. Então, não é interessante. Por isso que eu coloquei os 20 gramas para trazerem essas características de maciez e de umidade, enriquecer nutricionalmente, sem afetar no sabor do resultado final, tá bom? Pode substituir a farinha de grão de bico? Pode, por feijão branco, por aveia, por teff, painço. Então, todas essas farinhas de estrutura podem ser utilizadas para substituir tanto a farinha de arroz branco quanto a farinha de grão de bico. Próxima farinha é a de liga. Aqui eu usei 60 gramas de polvilho doce, tá? Então, 60 gramas de polvilho doce, que vai ajudar na liga e também um pouquinho na maciez, né? O polvilho é uma fécula e a fécula também contribui para a maciez dos nossos bolos, dos nossos preparos. 40 gramas de amido de milho, que traz maciez e leveza como funções principais. Então, o amido de milho vai numa proporção menor do que o polvilho doce nessa receita, tá? Ele pode ser na mesma proporção, porque pela proporção básica de mix,
pode ser na mesma proporção. Como aqui eu já consigo balancear o meu mix de maneira a obter o melhor resultado, porque eu já conheço as farinhas, já conheço as proporções corretas, eu posso colocar uma quantidade menor, tudo bem? Aqui, só uma perguntinha, porque... Ah, tá. Depois eu repito as farinhas, tá? 80 gramas de farinha de arroz branco, 20 gramas de farinha de grão de bico, 60 de polvilho doce e 40 de amido de milho, tá bom? Esse é o mix de farinhas dessa receita de bolo de cenoura. Aí, eu vou colocar o quê? O vinagre. O vinagre é um excelente ingrediente para contribuir para a maciez e para a umidade dos nossos pães e dos nossos bolos sem glúten, né? Ele é o ácido que vai ajudar a manter as bolhas de ar firmes dentro da massa. Então, eu consigo mais aeração, eu consigo ter um bolo mais furadinho por conta do vinagre. Ele auxilia, então, na manutenção dessas bolhas de ar dentro da massa. Aqui eu coloquei 10 gramas de vinagre e ele é excelente para essa função. Então, se você tem uma receita que não leva vinagre, recomendo que coloque ele uns 10 gramas para você ver a alteração no resultado final. Fica incrível. Coco ralado seco, 15 gramas. Por que que eu coloquei só 15 gramas de coco ralado seco? Porque o coco ralado seco, ele absorve os líquidos, tá? Então, cuidado com essa quantidade. Se você for usar um coco fresco, que já é hidratado, ou um coco integral, que também é hidratado, ou úmido, né? Só que o úmido tem açúcar, você pode colocar um pouquinho mais se você quiser, mas o seco não. Se você colocar mais coco ralado seco, sua massa vai ficar seca, porque ele vai absorver os líquidos dela, tudo bem? Então, 15 gramas de coco ralado para dar uma textura e um sabor para esse bolo. E, por fim, o fermento químico, né? O nosso agente de fermentação são 15 gramas de fermento químico que vai ser responsável pelo crescimento do bolo dentro do forno. Certo, gente? Então, essa é a receita da massa do bolo. Façam em casa, testem aí para vocês conhecerem os resultados, conhecerem os ingredientes. Assistam ao vídeo para vocês entenderem melhor sobre esses ingredientes, tá? É muito importante para vocês executarem corretamente com diminuição das chances de erros em casa essa receita. Bom, então agora vamos para as nossas perguntas e vocês fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas, tá? Vou começar pelo Instagram. Aqui a gente alterna, cada dia é um, para ser justo com todo mundo, né? Vamos começar aqui pelo Instagram e depois eu vou para o YouTube. Body and Mind. Eu não sei seu nome, Body and Mind. Coloque seu nome aí pra mim, por favor. Eu lembro de você antes. Rosana, não é? Não, Rosana não. Rosana é de baixo. Não sei. Não lembro. Vamos lá. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver se tem perguntas. Queria fazer um pão integral. Pode me dizer qual? Não vejo no YouTube. Então, no YouTube não tem receita de pão integral, mas você pode substituir partes das farinhas. Olha que legal. Quando você conhece as farinhas, você consegue substituir. Substituindo da maneira correta, adequando o ponto de hidratação. Então, tem um pão, pão sem glúten, eu acho que tá o nome assim. Pão sem glúten e sem lácteos, alguma coisa assim. Que você consegue substituir. Deixa eu até buscar aqui ele, para eu te falar sobre as farinhas, que eu já te ajudo a substituir e fazer um pão integral. Peraí, só um minutinho. Isso eu acho, né? Que tem tanta receita aqui. Tanto vídeo que o YouTube às vezes não me devolve o que eu peço. Vamos lá. Vou procurando aqui enquanto a gente responde mais perguntas, tá? De cabeça para baixo é mais difícil de escrever. Vamos pesquisar. Aqui no meu canal do YouTube, nos vídeos eu tô pesquisando, tá? Vamos lá pro final, que é uma receita mais antiga. Ah, tem o pão de batata doce também, que você pode substituir. Vou no pão de batata doce, que tá mais fácil. E fica uma delícia, já vem a batata doce para agregar mais valor nutricional, né? Olha, no pão de batata doce, anota aí o nome da receita para você pesquisar. Vão 90 gramas de farinha de arroz branco e 50 gramas de trigo sarraceno. Essa é uma receita que eu consigo substituir a farinha de arroz branco pela integral, porque eu tenho bastante farinha de trigo sarraceno. E o que a farinha de trigo sarraceno vai trazer para a massa? Umidade e maciez, porque ela é rica em proteínas. Também tem fibras, é rica em fibras também. Então, você pode substituir a farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral na totalidade, tá? 90 gramas. Vai usar a farinha de trigo sarraceno. Aí, o amido de milho e polvilho doce não tem como, né? A gente pode substituir
O amido de milho pela fécula de batata não vai ser nutritivo da mesma maneira. Mas o polvilho doce você pode substituir por parte de fécula de araruta ou tudo por fécula de araruta, né? E se você for substituir também usar uma parte de farinha de linhaça, você pode usar, por exemplo, 30 gramas de polvilho doce ou fécula de araruta e 20 gramas de farinha de linhaça. Então, você consegue já melhorar o valor nutricional dessa receita através da incorporação da farinha de linhaça. Os demais ingredientes, né? É só mais as farinhas mesmo para ser integral. Então, faça essas alterações que você vai conseguir um pão delicioso. Quando a gente usa muita farinha integral, né, além da farinha de trigo sarraceno estar aqui, então ela contribui para a maciez e para a umidade, eu uso nessa receita 100 gramas de purê de batata doce. Então esse purê vai ajudar na maciez e na umidade também. Olha que máximo. Então a gente tem uma receita equilibrada mesmo substituindo por uma farinha que é integral, que é rica em fibras, tá? É só ter esse balanço para você conseguir um resultado maravilhoso com ele. Eu faço tudo em casa, não gosto de comer em restaurante. Nunca fico satisfeita, sem qualquer qualidade. Vou passar dias na cozinha, criar. É verdade, eu também, assim, não sou muito... Não saio mesmo. Pode... Não saio. Eu prefiro fazer em casa. Estou com muita dificuldade de fazer pão. Adorava pão. Fazer pão sem ser de forma. Pode me ajudar? Algo no YouTube? Tem sim. Tem o pão doce, que é um pão modelável. Tem a focaccia, que é um pão delicioso com sal grosso, alecrim, tomate cereja, você pode pôr, fica, nossa, uma delícia o sabor desse pão. Também leva trigo sarraceno, então você consegue fazer uma massa mais integral dele, tá? Então dá uma procurada aí no pão doce, na focaccia, e fica uma delícia. Vamos ver se tem mais perguntinhas. O link do bolo não tá na descrição da live no Instagram, porque não tem como colocar, tá? Eu vou colocar só depois que finalizar a live. No YouTube tem, tá? Vamos pro YouTube um pouquinho e depois eu volto pro Instagram. Daniela, eu descobri há 8 anos que sou celíaca. Bem-vinda ao time, Dani. Você já faz receitas em casa? Já consegue fazer pães e bolos macios e fofinhos? Há como higienizar o equipamento para garantir que não haja contaminação cruzada? Aletheia. Olha só, esse é um assunto bem delicado. Por quê? Porque não existe comprovação científica de que aquela tripla lavagem, que muitas pessoas recomendam, seja realmente eficiente e elimine 100% do glúten dos equipamentos. Não existe estudo científico, pelo menos eu não encontrei. Eu já pesquisei várias vezes, de todos os jeitos aqui, não encontrei nenhum estudo que comprove que realmente aquela tripla lavagem lá com vinagre, sal, álcool 70, seja eficiente a ponto de retirar 100% do glúten dos equipamentos, tá? Então, o que eu recomendo é substituição mesmo. Se você não pode substituir o forno, por exemplo, faz uma limpeza, Faz uma limpeza, mas tenha o cuidado de assar os seus produtos embalados, isolados ali do forno, para que não caia nenhum resquício de glúten, tudo bem? Eu não recomendo usar o forno somente com a lavagem, porque mais uma vez, não tem comprovação científica sobre isso, o que é muito importante, A gente precisa dessa comprovação. Eles fazem testes, E tem uma redução ali daquela quantidade de ppms, mas não é eficaz 100%. Então, eu não recomendo porque pode prejudicar a sua saúde, tudo bem? Tenta embalar os seus produtos. Se você assar um bolo, um pão, coloca ali um papel alumínio, por fora, talvez, para você isolar esse produto, tudo bem? Do forno ali, para não cair nada em cima dele. Sou intolerante ao glúten e lactose. Desenvolvi através da síndrome do intestino irritável. Oi, Kátia. Eu também tenho síndrome do intestino irritável. Só que essa é mais recente, pelo menos eu acho, O ano passado que eu fui diagnosticada, consegui substituir ali algumas coisas que eu estava consumindo e estava me fazendo mal. Hoje, sim, eu ainda tenho, Depende do nosso estresse, eu acho, Isso tudo contribui, do alimento que a gente está consumindo, mas eu ainda tenho algumas crises. Nunca foram tão fortes quanto antes do diagnóstico. Antes do diagnóstico, eu sentia muita dor no estômago. Então, se eu tomasse um pouco de café, farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, eu não posso consumir por conta da síndrome, por enquanto ainda, Então, eu sentia muita dor no estômago. E foi assim que eu fui procurar nutricionista. E ela me falou, olha, pode ser síndrome do intestino irritável. Tira esses ingredientes. Pronto. Nunca mais tive dor no estômago. Ai, gente.
Saber o que faz mal pra gente é maravilhoso, porque a gente para de sofrer, né? A gente tem saúde, a gente tem alegria, a gente sabe o que a gente pode comer. Então é incrível saber o que a gente não pode comer, o que a gente não pode fazer. E isso também vale para as receitas. Quando você erra uma receita, se você não sabe o que você errou, você fica perdido, você não sabe corrigir. Agora, se você sabe o que errou, você não erra mais. Olha que legal essa analogia que eu inventei agora. Se você sabe os seus erros, os erros que podem acontecer com aquela receita, você vai evitá-los, né? E isso vai fazer com que você acerte mais as receitas. Então é muito importante conhecer os erros também. Conhecer o que não fazer para você acertar. Vale a pena sim fazer em casa, né, Dani? Eu também faço tudo em casa. Pizza, pão, arrasou, Dani, isso aí. Não consigo comer pão na rua. Amo meu pão. Ah, Isali, também, né? Aqueles seus pães ficam tão incríveis. A Isali é minha aluna e ela ama pão doce, né, Isali? Pão doce, ó. Brioche, né? O pão brioche. É um dos preferidos dela. Amo pão sírio. Detesto meu pão, pizza. Sônia, vamos dar um jeito nisso. Vamos resolver para você amar os seus pães e as suas pizzas. Inclusive, pão aqui no canal tem, tá? No Instagram, no YouTube, tem receitas de pães para você testar em casa. Pizza também, tá? Tem uma receita de pizza que fica maravilhosa, fica perfeita a massa. Então, também não tem desculpa, olha só. Chega de desculpa, gente. Tem receita aqui, eu ensino como fazer, eu falo sobre os ingredientes, então vamos aprender. Vamos regaçar as mangas e colocar a mão na massa pra gente fazer em casa as nossas coisas, pra gente não passar mais vontade, tá bom? Combinado? Cadê? Já fiz várias receitas da Gabriela e todas ficaram ótimas, deliciosas. E seguindo os passos que ela explica, não tem erro. Alessandra, gente, olha só, escutem o que a Alessandra tá falando. Ela acerta as receitas, mas ela assiste os vídeos, ela segue o modo de preparo. E isso é muito importante para você acertar em casa também, tá? Não seja daquelas pessoas que vão lá na descrição, copiam a receita e não assistem o vídeo, tá? É muito importante vocês assistirem para vocês entenderem como que aquilo funciona. Por que que você tem que colocar esse ingrediente depois esse e não ao contrário, tá? Como diz uma aluna minha, as receitas com glúten aguentam qualquer desaforo, mas a sem glúten não. A sem glúten a gente tem que tratar com mais delicadeza, porque elas requerem isso, elas requerem mais cuidados. Então a gente precisa sim ter mais cuidado, ter mais observação, praticar mais a observação durante os preparos, para você ir entendendo ali as farinhas, entendendo os resultados das massas, certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma excelente noite, até amanhã. Tchau, tchau.